Logia 13. Respondei-me, ó discípulos, com quem me assemelho? Simão Pedro respondeu: és semelhante a um anjo justo. Mateus disse: és semelhante a um homem sábio. E Tomé: mestre, minha boca não pode dizer o nome daquele a quem tu és semelhante. Jesus lhe disse: já não sou teu mestre. Tu bebeste da fonte da água viva que te ofereci, e nela te tornaste ébrio. Então, conduzindo-o à parte, falou-lhe 3 palavras. Quando Tomé retornou para junto de seus companheiros, estes lhe perguntaram: que lhe disse o mestre? Tomé respondeu: se uma só das palavras que ele me disse eu a dissesse a vós, havereis de apedrejar-me, e das pedras que me atirarias, haveria de sair uma chama que vos consumiria. Comentário: um diligente teste orquestrado por Jesus a seus discípulos, com o propósito de discernir qual deles possuía a visão perspicaz do terceiro olho, capaz de penetrar para além das meras aparências físicas, enquanto os demais discípulos tentavam buscar uma associação tangível ou mitológica. Tomé, por sua vez, deixa evidente que não existem palavras suficientes para descrever tal experiência, pois estas se revelam impotentes ao intento de representar o que ultrapassa os limites do físico. Quando cogitamos, pensamos, desfrutamos dos matizes metafísicos. Entretanto, quando verbalizamos nossos pensamentos, perdemos muito da vastidão do intelecto, e ao escrevermos, tal redução torna-se ainda mais acentuada. Tomé, perspicaz, estava consciente disso e compreendia que qualquer tentativa de descrever seria simplista, pois ele vislumbrava que Jesus, assim como todos nós, era uma essência divina. Porém, devido ao seu nível de consciência elevado, semelhante àquilo que é desprovido de nome e forma. Provavelmente Jesus já estava ciente do grau de evolução de Tomé e talvez já esperasse essa resposta. É também interessante observar nessa lógica que Jesus não se coloca como o ápice ou o limite da evolução, deixando claro, abre aspas, já não sou mais seu mestre, fecha aspas. No nível em que Tomé se encontrava, ele próprio era o mestre de si mesmo e potencialmente de outros. Isso evoca um pensamento de Nietzsche, quando afirmava que a mais sublime maneira de recompensar o seu mestre é o superando. Não se pretende insinuar que esse princípio se aplique ao exemplo de Tomé. Trata-se apenas de uma análise comparativa. Jesus, por ser um sábio, possivelmente não se apegava à ostentação de seu título de mestre. Qual o grande enigma revelado a Tomé? Evidentemente não nos é desvelado neste texto. Entretanto, podemos inferir que, assim como Tomé, vivenciou-se um momento semelhante ao de Buda ao alcançar o Nirvana. Buda adentra o grande mistério de que tudo é uma una entidade, de que todas as manifestações existentes são emanações do todo, do inefável, ou popularmente conhecido no Ocidente, Deus. Tal enigma, já explorado pela filosofia, hermetismo e hinduísmo contemporâneo, é de fato uma concepção complexa. O próprio conceito de infinitude, o todo experimentando-se a si próprio por meio de infinitas possibilidades, anula toda ação de culpa, pecado. Em outras palavras, transcende um domínio além do certo e errado, além do bem e do mal. Parafraseando Nietzsche e Rumi, tal conceito, extremamente intrincado para a maioria das mentes de épocas passadas e até mesmo nos tempos atuais, levaria Tomé a ser rotulado de insano, perseguido, tal como ocorreu com Jesus e outros sábios. Logia 14. Disse Jesus: se fizeres jejum, gerareis débito para vós. Se orardes ao vivo, estarei condenados. Se derdes esmolas, fareis mal a vós mesmos. Quando entrardes em uma casa, que de bom grado vos receberem, comei o que vos for dado e curai os enfermos que dentre eles houver. Pois não é o que entra pela boca que vos tornará impuros, mas sim o que sair de vossas bocas. Isto vos tornará impuros. Comentário: o mestre, talvez de forma notavelmente ácida e instigadora,
tece uma crítica ao paradigma religioso, às práticas e rituais que supostamente conduzem a um estado de santidade. O jejum, cuja premissa implica que a autotortura e a supressão dos desejos conduzem a um estágio superior, é rejeitado pelo mestre. Uma afirmação que encontra respaldo na psicanálise, pois qualquer tentativa de reprimir os desejos pode levar o indivíduo a possíveis aflições, sendo que o desejo deve ser compreendido, acolhido e gradualmente moldado. A esmola, por sua vez, apresenta em si um caráter de troca, como se alguém dissesse: darei aos necessitados para que Deus me recompense com o paraíso. Tal sistema falho em nada edifica o ser. Semelhante o orar a Deus, frequentemente consiste em tratá-lo como um balcão de pedidos, depositando em Deus a responsabilidade de satisfazer nossos desejos mais fúteis. Ao final desta logia, Jesus deixa claro que o que realmente importa é a intenção e não apenas a ação em si. O que proferimos é um reflexo do que sentimos interiormente. Não importa as formalidades dos rituais se a intenção ao praticá-las é puramente egoísta. Por exemplo, abster-me-ei de consumir a comida disponível porque sou vegetariano. Pode ser substituído por: sou grato às entidades que concederam sua energia para o sustento do meu ser. Em suma, não importa os rituais que se realizem ou não. Eles podem sim auxiliar a harmonizar nossa caminhada no físico, porém, o que é mais relevante é observar a intenção subjacente à sua prática. Semelhante crítica Jesus tece no Evangelho segundo Mateus, de forma mais leve. Logia 15. Agindo assim, quando encontrardes aquele que não foi gerado por nenhum ventre, prostai-vos de rosto em terra e o adorai-o, pois é ele o vosso Pai. Comentário. O trecho agindo assim, isto é, ao trilhar o caminho do autoconhecimento, reconhecer-se-á a presença do divino que permeia toda a existência, bem como a essência divina que habita em cada um dos seres. O termo adorar pode assumir uma conotação extremamente abrangente, transcendendo a mera bajulação. Neste contexto, compreende-se como uma profunda gratidão por ser capaz de contemplar a beleza divina em todas as coisas, inclusive naquilo que à primeira vista pode parecer ruim ou mal, segundo a falsa moral social, pois tal manifestação é uma emanação do todo e possui sua utilidade e beleza intrínsecas. Se algo existe, é para algo, possui uma função. Perceber a beleza em todas as coisas é abrir o terceiro olho e vislumbrar além. Logia 16. Pensam alguns que vim trazer paz ao mundo. Não sabem eles que vim trazer discórdia, fogo, luta e conflito. Havendo 5 em uma casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. O pai se desentenderá com o filho e o filho com o pai, e ambos permanecerão divididos. Comentário. Gradualmente você, estimado leitor e ouvinte fraterno, ireis perceber o motivo pelo qual este evangelho que ora lemos foi censurado. As palavras proferidas por Jesus nessa logia são verídicas tanto no âmbito exterior quanto no interior. O próprio Jesus sofreu perseguição e gerou conflitos no seio religioso no qual habitava. O sábio carrega inerentemente a característica da rebeldia, pois, compreendendo a verdade, propõe novos paradigmas sociais que, frequentemente, não agradam à elite detentora do poder ou os fanáticos escravos dessa elite. Consequentemente, é tratado como criminoso, blasfemador, rebelde, tal como ocorreu com Jesus, Sócrates, Diógenes, entre outros. A verdade desmantela as ilusões materiais, o que pode causar desconforto naqueles que se apegam às suas crenças limitantes e ilusórias. Quando Jesus, por exemplo, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e em outro trecho, vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me, são afirmações que ainda hoje despertam aversão e controvérsia em alguns indivíduos excessivamente apegados. Este evento é tanto interno quanto externo, em que o ego ilusório frequentemente entra em discordância ou luta contra o nosso verdadeiro eu. O processo de reconciliação desses dois eus
colocando cada uma em seu devido lugar, além de ser lento, pode ser doloroso em certas ocasiões. Contudo, sempre se mostra interessante e gratificante dependendo da perspectiva do observador. Observai a simbologia da palavra fogo, frequentemente utilizada em antigas obras espiritualistas. O fogo, aquilo que destrói e regenera, conferindo vida a algo novo. Aquilo que antes era matéria se transforma em cinzas, algo sutil, leve e flutuante. Uma metáfora que pode evocar, de acordo com a interpretação, a figura de Shiva, o destruidor e regenerador, ou o Espírito Santo, a centelha divina. Jesus, como mestre, nos ensina a estabelecer contato com nossa centelha, com esse fogo que pode gerar conflitos com nosso eu efêmero e até sociais, mas que nos regenerará como novos seres em harmonia com nosso verdadeiro ser. Logia 17. Eu vos ensinarei o que não foi visto por nenhum olho, nem ouvido por nenhum ouvido, e que nenhuma mão tocou e que nenhum coração sentiu. Comentário. Jesus, como mensageiro, anjo na metáfora, portava uma mensagem, as boas novas ou evangelho, terminologias tradicionalmente judaico-cristãs. Sua mensagem era verdadeiramente uma inovação para a maioria, especialmente para os judeus. Contudo, não é algo inédito na humanidade, pois previamente outras mentes iluminadas como Buda, Sócrates, o lendário Hermes Trismegistus e entre outros, porventura, haviam trazido mensagens semelhantes. Talvez Jesus, desta vez, transmitisse o ensinamento ao povo mais singelo, a plebe ignara que não tivera acesso aos mestres antecedentes. A própria fama de Jesus nos dias atuais confirma sua capacidade de abranger tanto os eruditos quanto o vulgo. E, evidentemente, o que ele traz é de natureza metafísica, ultrapassando a capacidade da ciência humana, sobretudo na sua época. Logia 18. Os discípulos lhe perguntaram: como encontraremos o último? Jesus respondeu: é necessário antes encontrar o primeiro, então tereis encontrado o último. Porque onde estiver o primeiro, ali também estará o último. Feliz daquele que conhecer o primeiro, pois assim também conhecerá o último, e não experimentará a morte. Comentário. No âmbito do processo da metempsicose, reencarnação, emancipamo-nos do todo e experimentamos uma sensação de separação da criação primordial. E no instante da iluminação, ao alcançarmos o nirvana ou a salvação no contexto ocidental, ou mesmo a sabedoria segundo a tradição grega, ou seja, o último, compreenderemos que tudo é intrinsecamente uno. Retornaremos à percepção do primeiro, embasados no conhecimento do último, metamorfoseando-nos em uma entidade divina, conforme proferido pelo próprio Jesus. De maneira simplificada e metafórica, a percepção da primeira encarnação se fundirá com a da última. Entre aspas, pois alcançar esse nível de consciência não implica literalmente na cessação da reencarnação, algo que não é claramente esclarecido. A expressão não experimentar a morte também possui caráter metafórico, pois, sob a perspectiva da metempsicose, a morte não possui existência plena, ou se existe, trata-se apenas de um processo transitório natural. Nesse contexto, a morte simboliza a ignorância ou o inferno existencial e mental.